Olá, sou Jaqueline Souza, integrante do grupo elaborador do projeto Integrador de Licenciatura em Pedagogia. Ao longo desse vídeo, iremos apresentar todo o desenvolvimento e ação prática do nosso trabalho. O nosso grupo também é composto por Beatriz Souza, Elaine Cristina, Felipe Figueiredo, Flávio Luiz, Isabelle Almeida, Joyce Pacheco e Rebeca Pereira. O projeto integrador busca articular teoria e prática, levando o aluno a relacionar o que aprende nas disciplinas regulares às soluções de problemas reais da sua área de atuação. Assim, inspirados pela matéria de leitura e produção de texto, escolhemos uma escola da própria comunidade para colocar o projeto em prática. Localizada na zona sul de São Paulo, a escola escolhida foi a IMF Professor Jorge Americano. Após uma visita à unidade e a apresentação do projeto à direção da escola, tivemos a permissão de o colocar em prática, escolhendo assim o 5º ano do Ensino Fundamental 1, no qual, após uma conversa com a professora e uma pesquisa de campo, notamos a falta do gosto e o desinteresse pela leitura, apesar da escola possuir um amplo espaço e as aulas que estimulem tanto o hábito quanto a visão do aluno da leitura como fruição. Através do método diagnóstico da Univesp, elaboramos entrevistas para ouvir os alunos e obtivemos os dados de que uma grande porcentagem dos alunos não gostavam de ler, gostavam de TikTok e a única leitura que não desprezavam eram os gibis. Logo passamos a buscar ideias e soluções que incentivassem assim da melhor maneira a mostrar que a leitura, além de um ótimo aprendizado, pode ser muito divertida, levar a imaginação e criatividade além dos preconceitos, fazendo uma junção do que hoje são hábitos, como a tecnologia, na qual eles possam manifestar interesse com a leitura. Tivemos muito cuidado em cada etapa, desde a escolha do tema a cada detalhe do desenvolvimento, e planejamento do que usar e como usar, que prendesse e estimulasse. Após algumas possibilidades, decidimos aplicar então uma gamificação, utilizando os gibis, que são de fácil leitura, e eles apresentarão interesse, bem ilustrados e com histórias estimulantes, e como junção o TikTok. Elaboramos um plano de aula estruturado em entregar os gibis para os grupos que interpretariam a obra e fingiriam gravar um vídeo dentro de um celular gigante, apresentando na realidade para a turma. Ao mostrarmos o plano de aula para a professora Lilian, ela logo se viu interessada pela gamificação que faríamos. Logo sugeriu que nós dessemos mais autonomia para os alunos. Então decidimos usar o TikTok, que é uma plataforma onde eles são super interessados e que eles não só atuariam ou imitariam o que está no gibi, mas teriam que nos influenciar a lê-lo. Então, para isso, nós demos alguns materiais que nos apoiariam nesse projeto. Um deles foi um celular que nós fizemos de papelão, onde o celular seria a base para a apresentação deles dentro desse projeto. Nós levamos várias plaquinhas com corações dentro que simbolizam o like dentro da plataforma do TikTok, o qual os alunos já conhecem, e demos um para cada aluno. Conforme os grupos iam se apresentando, eles tinham que dar o like se gostassem ou não da apresentação, e foi assim a forma de competição para ver qual grupo influenciaria melhor o outro. Então, quando acabasse, o vencedor ia ganhar uma placa que é equivalente à do YouTube, que seria a placa do vencedor de influência de leitura. E o resto dos alunos ganhariam um verificado de leitura, também muito conhecido dentro da plataforma e também pelos alunos. Para isso, pegamos uma placa de proibido fumar, pronta em formato A5 do Canva, excluímos todos os elementos. Como o intuito era simular a placa do YouTube que premia um certo número de inscritos, alteramos a cor, porque essa placa específica era prateada, então fizemos uma escala de cinza no fundo, uma espécie de degradê, de forma que parecesse que a placa está brilhando. Colocamos um logotipo retangular e em vez de ter o triângulo do YouTube no meio, nós colocamos um livro aberto, já que nós iríamos premiar as crianças como influenciadores de leitura. Fizemos os retoques finais na arte. Depois disso, cortamos as placas de papelão,
colamos uma folha de sulfite azul por trás, cortamos as bordas, fizemos o acabamento. Cortamos a papel foto no qual foi impresso o design da placa e também colamos. Assim, a entrega da premiação para as crianças foi uma placa rígida, uma arte interessante, alinhada com as coisas que eles tinham interesse, conforme a tabela. Além disso, o logotipo também foi feito da mesma forma. Nós, para fazer o selo de verificado, pegamos um logotipo pronto do Canva que tinha um letreiro circular. Depois disso, nós excluímos todos os elementos, exceto pelo letreiro, deixamos o fundo branco, encontramos um elemento gráfico gratuito de símbolo de verificado, como as contas de grande porte oficiais do Twitter e do Instagram. Colocamos as letras na mesma cor e apagamos o selo de verificado, deixando o mesmo símbolo de livre aberto que foi usado na placa. Porém, a composição ali não ficou muito boa e recolocamos o símbolo de verificado, dessa vez numa escala menor. Imprimimos em papel adesivo, recortamos, e aí todas as crianças receberam como premiação. Além disso, também fizemos os símbolos pelos quais elas votariam, que eram as curtidas. Para isso foi impresso em papel foto, símbolos de corações, recortado em círculo, colado frente e verso em canudos de papel. Por que os canudos de papel? Para que nenhuma criança se machucasse ou nenhum acidente acontecesse com nada que tivesse pontas ou fosse de madeira. Dia marcado, fomos até a sala de aula nos encontrarmos com os alunos e os direcioná-los até a sala de leitura. Eles já tinham grupos formados para a gincana e logo que eles se sentaram em grupos, foram distribuídos gibis para que eles já pudessem ir lendo e pensando em como seria a apresentação da história se misturando com o TikTok. Foi um momento tão contagiante que as crianças que não gostavam de ler se envolveram na atividade com muita dedicação. No momento da apresentação, era perceptível um pouco de timidez, mas a coragem falou mais alto. Apresentaram cada um de uma forma individual e com sua própria visão. Ficaram satisfeitos com a atividade executada e inclusive eles queriam levar gibis para casa para poderem ler. Perceberam que a leitura pode ser de uma forma divertida e não por obrigação. Além disso, fizemos um gráfico comparando o antes e o depois dessa atividade, onde 38,46% gostavam de ler e 61,54% não gostavam de ler. Após a atividade, 80,77% gostavam de ler e 19,23% não gostavam de ler ainda, dando uma diferença de 42,31%. Compreendemos que essa atividade foi bem interessante, porque mesmo as crianças tendo a tecnologia inserida no meio delas, ainda há espaço para a leitura ser de uma maneira divertida e para o aprendizado. Bem, esse foi o nosso projeto, foi feito com muita dedicação e queremos agradecer a recepção da escola, da professora e, claro, dos alunos que nos acolheram e fizeram com que esse trabalho fosse executado e fosse esse sucesso.